Queria convidar aqui o pastor Tiago Wagner, da Igreja Batista de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Não é isso, pastor? Um amigo nosso está dando aqui o curso de aconselhamento bíblico durante a semana e hoje vai nos prestigiar com a palavra de Deus. Deus abençoe. Faço parte de uma missão, chama hoje MAB no Brasil, uma missão internacional, que leva treinamentos em aconselhamento bíblico para diversos países, e a gente tem, como família missionária, trazido aqui para o Brasil e girado em torno do Brasil, levando esses treinamentos para diversas igrejas, especialmente treinando pastores e líderes, pessoas que querem ser conduzidas em como entender, como lidar com os seus sentimentos, como lidar com aspectos da sua vida, em termos de aconselhamento bíblico, ou seja, ou como nós vamos usar das Escrituras para entender e avaliar questões da nossa vida, para poder ter uma transformação, uma mudança que é realmente bíblica, porque a mudança e transformação que é realmente bíblica aponta para o Senhor. E a gente olha para as Escrituras, a gente quer, como cristão, estar se aproximando diariamente das Escrituras para entender os sentimentos, entender como as coisas funcionam realmente no íntimo do nosso coração. E eu quero propor olhar para o Salmo 73, aqui com os irmãos hoje pela manhã, onde a gente vai poder entender aspectos específicos de como lidar com a inveja. Quando a gente pensa em inveja, a gente pensa num aspecto da vida pessoal que não é tão chamativo, A gente não pensa que a gente vive intensamente com inveja, a gente não fica pensando, como eu invejo tal pessoa, mas o Salmo 73, especificamente, ele traz um ensino e as nuances que dizem respeito à inveja, como nós olhamos às vezes para as pessoas e como nós temos as nossas vidas muitas vezes afetadas por esse sentimento que é a inveja. Nós vamos não somente olhar para o Salmo 73 agora, nós vamos daqui a pouco também olhar para uma história infantil, depois do nosso intervalo, nós vamos ter uma história para as crianças, onde nós vamos falar sobre esse mesmo assunto. E aí nós vamos então ensinar um pouco sobre como nós vamos conduzir os nossos filhos nesse aspecto. Então a gente escolheu um tema específico sobre a qual a gente então vai lidar um pouco aqui essa manhã. E obviamente esse ensino agora é mais voltado, claro, para os adultos, A gente vai dar uma analisada no Salmo 73, entender o que Asaf fala para cada um de nós sobre a transformação que pode existir frente às Escrituras, frente às verdades de Deus. E aí depois, então, nós vamos falar um pouco sobre como conduzir os nossos pequeninos, os nossos filhos, Vocês que têm talvez netos novos e querem ajudar e auxiliar, Os pais e pessoas que querem conduzir os seus filhos diante de Deus. Então, dessa forma, então, a gente vai olhar aqui um pouco junto. Então, vamos olhar, se você tiver com a sua Bíblia, Salmo 73, vai estar aqui também na versão revista atualizada, mas se você quiser olhar aí na sua versão preferida, aí você pode olhar também. Nós temos até às 10, é isso? Esse período? E são quantos minutos agora a gente tem? Só para... Que horas são agora? 9h28 agora. 32 minutos, então. Diz assim, então, o texto, Salmo 73, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, aqui, Asaf começa afirmando uma verdade. Essa verdade é muito importante. Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Amém? Deus é bom para com o seu povo. É isso que Asaf está afirmando aqui. Ele começa com uma afirmação teológica, sólida, estável e que permeia toda a existência da humanidade, mas muito mais do que isso, toda a existência do próprio Deus. Deus revela, Deus fala acerca de quem Ele é, e aqui quando Asaf afirma isso, ele está afirmando uma verdade das Escrituras, uma verdade acerca do próprio Deus, sobre quem Deus diz ser. E é importante que a gente frequentemente esteja lembrando da boa teologia, o que nós cremos acerca de Deus. É importante que a gente esteja constantemente relembrando quais são essas verdades, porque essas verdades são as verdades que nos dão firmeza para que a gente lide, inclusive, com os nossos sentimentos, inclusive com os nossos pecados, com as nossas inclinações, com todas as dificuldades que permeiam a existência humana. Então é fato que qualquer dificuldade que você está sentindo, sejam provações, sejam tentações, sejam dificuldades, sejam sentimentos mal direcionados, todos eles podem ser bem estabelecidos se as verdades teológicas estiverem afirmadas firmemente na sua vida. Então ele diz isso no versículo 1, Deus é bom
bom para com o seu povo, bom para Israel e para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, versículo 2, agora ele fala um pouco da sua experiência pessoal, o que aconteceu com ele, quase me resvalaram os pés, eu quase escorreguei, quase que eu caí, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, por muito pouco eu não saí do caminho do Senhor. Por quê? Versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele olhava para o mundo, olhava para as coisas, olhava especialmente para as pessoas, e como as pessoas ao seu redor estavam, de certa forma, sendo abençoados, e aqui o salmista, Asaf, ele afirma algo, ele confessa algo para o próprio Deus, ele teve inveja, porque parecia que Deus tratava melhor os maus, os seus inimigos, aquelas pessoas que falavam, inclusive, contra o povo de Deus. Na percepção dele, Deus abençoava esses outros muito mais do que ele próprio. Ele diz então que ele invejava esses arrogantes, que ele via a prosperidade desses perversos, e no seu coração então ele tinha inveja. Olha como ele descreve esses arrogantes, olha como ele descreve essas outras pessoas, a partir do versículo 4. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, ou seja, eles não simplesmente não se preocupam, eles têm a vida mansa, a vida tranquila, a vida ganha, e além disso, são saudáveis. E além disso, o seu corpo é um corpo sadio, é um corpo nédio, né? Um corpo forte, um corpo bem preparado. E Asaf, eu não sei qual é que era o porte atlético de Asaf aqui, mas aparentemente, né, ele olhava para esses outros sujeitos, passava por eles e olhava assim, que exemplar de ser humano. Fisicamente, esse sujeito aí está muito melhor do que eu. Então, ele começa a olhar para os sujeitos e pensar, eles não têm preocupações, eles não têm problemas. Eles, versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, ou seja, eu, como outros mortais, outras pessoas do povo de Deus que estão aqui ao redor, nós cansamos, nós nos esforçamos, nós estamos sempre para lá e para cá, e essas pessoas que são sadias, né, parece que está tudo bem o tempo todo com eles não participam, ou não têm as mesmas canseiras que nós, nem são afligidos como os outros homens. Eu sou uma pessoa normal, pessoas normais como eu são afligidos, passam por preocupações, por dificuldades, mas esses não. Aquelas pessoas, quanto mais más, quanto mais vis, parece que cada vez elas são mais abençoadas. Não parece isso quando a gente assiste às vezes televisão, né? Que aparece aquelas pessoas famosas, aquelas pessoas que são sadias em todos os aspectos, está tudo bem com eles, tudo vai bem com eles, mas comigo não. Há cerca de 2 anos atrás eu tive um problema muito grave de saúde, internei na UTI, fiquei vários dias internado na UTI, e a UTI do hospital que eu estava, não era um hospital ruim, mas era bem um porão, assim, era bem baixo, a UTI principal estava em reforma, e eu fiquei então quase um porão mesmo, e tinha uma TVzinha, 14 polegadas, faz 2 anos agora, era época de eleição, e eu liguei aquela televisãozinha, só pegava os canais principais, né, Rede Globo, isso aí, e aí você sabe, essa época do ano, o que passa na TV, horário político. E aí você, horas e horas dentro de uma sala, UTI, isolado inclusive, assistindo horário político, né? A única coisa que passava na TV. E eu ali quase morrendo, olhando aqueles caras, aqueles que você já vê há anos, né? E eu olhando aqueles caras pensando, por que eu, Senhor? Por que eu estou aqui padecendo no fundo dessa UTI e esses caras, tudo bem com eles? Tem alguns sujeitos ali que, desde que eu nasci, já estão na presidência, já são deputados, são, né, os velhos conhecidos do Brasil, os velhos lá de Brasília, que estão há anos, tudo certo com eles, fazendo propaganda, falando bem de si mesmo, tudo indo bem. Eu, porém, estou cansado. Eu, porém, sou afligido. Eles não são afligidos com os outros homens. Inclusive alguns não só, né, anos e anos e anos na política, mas conseguiram colocar seus filhos, seus netos, né, a coisa permanece desse jeito, mas eu não, né, eu estou sendo afligido.
E esses sujeitos, né, tanto esses da boa e velha política, boa não, da velha política, assim como o versículo 5, 6, 4 vai descrever esses sujeitos assim, daí, versículo 6, a soberba que os cinge como um colar. Não sei se você já viu essas pessoas públicas, essas pessoas famosas, né? Às vezes a gente passa no aeroporto, passa por um sujeito desses, né? Eles andam diferente dos outros. Parece que o jeito deles andar, né? Eles flutuam, como aqui, né? Um orgulho, uma soberba que os cinge como um colar, ou seja, eles se enfeitam, eles são visíveis pela sua soberba. É perceptível quando você vê uma dessas pessoas grandiosas, uma dessas pessoas famosas, eles agem diferente. Diz aqui, a violência os envolve como um manto, eles são orgulhosos, inclusive, do mal que eles fazem. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que eu passo por tantas dificuldades, enquanto o ímpio, aquele que faz tudo errado diante de Deus, vai tudo bem. Não somente isso, versículo 7 continua e diz assim, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Eles são prósperos, tudo que acontece com eles vai bem, parece que quando caem, eles caem para cima, parece que eles não têm dificuldade nenhuma, motejam, versículo 8, e falam maliciosamente, falam mal uns dos outros, falam mal contra Deus. Da opressão falam com altivez, ou seja, eles oprimem pessoas e ainda assim têm orgulho disso, falam disso e parece que tudo vai bem. Contra os céus, versículo 9, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Essas pessoas, elas têm uma voz que parece ser universal, eles falam para todos, todos escutam ele, a sua língua, aquilo que eles falam, percorre a terra, e por conta da voz deles percorrer a terra, o que eles fazem? Versículo 10, por isso o seu povo, as pessoas que os seguem, se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Seria como alguém pegasse um copo e bebesse, né, de golão, a gente fala, né, e aquela sabedoria, a pretensa sabedoria desses sujeitos, é o que as pessoas estão vendo, é o que as pessoas estão ouvindo, é o que as pessoas estão bebendo. Não é assim quando você liga ali na TV, num dia de manhã, aqueles programas de comportamento, tem também aquelas senhoras, aquelas velhas senhoras da televisão brasileira, né, que estão ali ensinando como viver a vida. Já viu isso? Programas de comportamento, né? Desde que acabaram com a TV Globinho, acho que só tem mais isso, né, na TV. Programas de comportamento, ou seja, ensinar as pessoas sobre como viver a vida. Então vem aqueles sábios, aqueles pretensos sábios, né, sentam naquele sofá para comentar sobre como se vive a vida. E é interessante, aqui no Brasil a gente tem uma cultura onde os especialistas, né, sempre são chamados ali especialistas, né, pretensos especialistas para comentar sobre a vida humana. E é sempre um artista famoso, né, vamos chamar aqui, vamos falar sobre criação de filhos, e vai vir Alceu Valença para falar sobre isso. Aí você fica pensando, Alceu Valença, e é sempre umas coisas assim, que a gente não entende por quê, mas as pessoas que vão lá, falam, nada contra Alceu Valença, talvez alguém goste da música, pode ser que, né, mas eles trazem esses comentaristas para comentar sobre aspectos cristãos, e como diz o versículo, eles falam com altivez, contra os céus muitas vezes, né, essas pessoas que falam sobre comportamento humano, normalmente eles falam contra os céus, ou seja, falam contra Deus, a sua voz percorre a terra, a sua língua percorre a terra, e o povo bebe aquele conteúdo a largos sorvos, as pessoas absorvem aquele conteúdo, gostam, amam aquilo. Versículo 11, e diz ainda, né, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, qualquer coisa que venha da parte de Deus, essas pessoas vão dizer, isso não tem valor algum. Os grandes sábios, se você vai, talvez você já estudou em uma universidade, e você já viu professores, talvez os mais importantes dentro da sua universidade, talvez aquelas pessoas mais importantes que conduzem mestrados e doutorados aqui no nosso país, praticamente todos eles vão mencionar essa questão. Se você disser,
Mas e a Bíblia fala sobre tal assunto? E se a Bíblia fala sobre o comportamento humano? Talvez você está estudando algo na área do comportamento humano, que inclusive está ligado a quase todos os cursos que nós temos hoje, vai falar sobre o comportamento humano. E você, como cristão, você chega na universidade e fala ao seu professor, e a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Ou você comenta o que a Bíblia fala sobre esse assunto, qual vai ser a resposta? Acaso há conhecimento naquele que você chama Altíssimo? Você vai usar a Bíblia aqui? A Bíblia é completamente ignorada, menosprezada nesse tipo de contexto. E essas pessoas que falam com altivez, então, agem dessa forma. E, como diz aqui o salmista, parece que estão sempre prosperando. Eis, versículo 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. De certa forma, essas pessoas são prósperas, e Asaf aqui começa a perceber que essa prosperidade não deixa de ser uma bênção do próprio Senhor. Deus abençoa, Deus permite que sim, essas pessoas cresçam e fiquem tranquilas, inclusive, por conta das suas riquezas. Agora no versículo 13 ele começa a falar dos impactos nele, ele diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. De que me adiantou manter o meu coração puro? De que me adiantou lavar as mãos na inocência, ou seja, ser puro nos meus procederes, ser puro no meu coração? De que me adianta estar separado do Senhor, se eu passo por tantos problemas, se eu passo por tantas dificuldades? Por que Deus abençoa tanto o ímpio e não abençoa a mim? E essas vezes é a forma como nós avaliamos as coisas dessa vida. Quando nós vemos também a prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos arrogantes, e nós não entendemos por que isso acontece. E ainda, Asaf ainda não terminou aqui o lamento dele, ele vai adiante, ele diz assim, versículo 14, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Todas as manhãs quando eu acordo é dificuldade. Todas as manhãs quando eu acordo eu só penso, puxa, mais um dia de dor, mais um dia para andar em dificuldades nessa vida. E aí então, Asaf começa a avaliar, a partir do versículo 15 ele começa a avaliar o que acontece com esse desânimo dele. E aqui Asaf começa a andar para cima, ele começa a perceber, ele começa a avaliar de forma correta as coisas dessa vida, e ele diz: se eu pensar em falar tais palavras, aí já teria traído a geração dos teus filhos. Só de pensar isso, parece ter algo errado. Ele começa a avaliar os seus pensamentos, e aqui há algo interessante do texto, onde ele para, porque é assim que funciona a nossa vida. A gente vê as coisas acontecendo, a gente olha para a prosperidade dos ímpios, a gente olha para as coisas dessa vida, e a gente simplesmente reage a essas coisas, a gente até se acostuma a reagir automaticamente frente às coisas que aparecem nessa vida. A gente não para pensar e avaliar as coisas debaixo da autoridade de Deus, entendendo quem Deus é, quem é o ser humano e o que Deus faz com nós e por nós. Esses tempos eu havia pregado na igreja, domingo à noite, tinha ido bem, uma pregação legal, jóia, as pessoas gostaram da minha pregação, foi uma pregação boa, minha avaliação. E aí quando eu cheguei em casa, então, liguei a televisão, estava passando Fantástico lá, estava assistindo e aí apareceu um sujeito dando a opinião dele sobre um assunto de política, e apareceu o nome daquele sujeito. A cara dele eu não reconheci, mas quando apareceu o nome dele, Ivar Hartmann, desembargador de justiça do Rio de Janeiro. Você não o conhece, mas era um colega meu de escola, sentava do meu lado na escola. Naquele momento, eu fiquei muito triste. E eu lembro aquela sensação assim, quase uma depressão instantânea. E eu não parei para avaliar naquele momento, porque eu fiquei tão triste. E aí depois eu comecei a pensar, da onde me vem essa tristeza quando... eu não tenho inveja, eu nunca sonhei em ser um desembargador de justiça. Na verdade, nunca estudei nada na área, nem sei o que faz desembargador de justiça. Mas
na minha avaliação instantânea, naquele momento, em um segundo, eu pensei, ele tem sucesso, eu não, eu sou um fracasso. Ele vai bem, as coisas todas vão bem, não sei como é que... Eu lembro que na escola a gente disputava nota, a gente fazia... Sucesso, fracasso. A gente não avalia a vida. A gente simplesmente reage frente às coisas que momentaneamente pensamos. O que é sucesso e o que é fracasso? Qual a nossa definição de sucesso? Qual a definição de Deus de sucesso? Será que a nossa definição de sucesso, o que nós pensamos de sucesso para a nossa vida, está alinhado com a definição de Deus para sucesso? Então, certamente o que Asaf está fazendo aqui, essa avaliação de vida, ele está olhando simplesmente para aspectos materiais em torno de sucesso e fracasso. E ele está olhando para os ímpios e dizendo, tudo vai bem na vida deles. A minha vida não. Na minha vida, eu só tenho desespero, dor, cansaço, problemas. Estou aqui confinado a esse espaço, a essas dificuldades, enquanto os outros não, tudo vai bem. Eles têm sucesso, eles estão compartilhando da sua vida, do seu sucesso com os outros, a sua língua percorre a terra, o que eles falam, a opinião deles, todos ficam sabendo, todos estão seguindo, eles têm mais seguidores, eles têm mais dinheiro, eles têm mais saúde, eles têm mais beleza. Eu não tenho nada. E a avaliação, agora que Asaf vai fazer uma avaliação real, e em vez dele ficar reclamando da vida, agora ele vai jogar essas coisas para Deus, e vai tentar alinhar a sua vida, suas expectativas, seus desejos, o seu entendimento de sucesso, junto com o entendimento de Deus. O que é sucesso para Deus? E ele diz assim, versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei tarefa muito pesada para mim. Então, só de refletir nisso é doloroso, até que, versículo 17, entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles, eu entendi o que acontece com essas pessoas. Quando ele fala, entrei no santuário de Deus, eu fui à presença de Deus, fui encontrar a sabedoria de Deus, e eu entendi o que acontece com essas pessoas. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair em destruição. Essas pessoas, na verdade, que estão amparadas somente no seu próprio sucesso, elas escorregam muito mais facilmente do que eu. Eles estão em lugares escorregadios, e o próprio Deus faz com que eles caiam eventualmente. Versículo 19, como ficam de súbito assolados. De repente, essas pessoas ficam completamente aterrorizadas, totalmente aniquilados de terror. De repente o terror vem para a vida deles. De repente, porque eles estão vivendo uma vida de sucesso, amparado na própria força humana. Amparado às vezes naquele sucesso financeiro, naquele sucesso político. E de repente, quando eles escorregam em algum aspecto, a coisa toda se esvai, porque não estão amparados na rocha firme, porque não estão amparados na rocha eterna. E de repente, então, aquilo que lhes servia de suporte, aquilo lá cai. E sem nem perceber por que eles estão no chão, totalmente aniquilados de terror. O terror aparece de repente e é terrível na vida das pessoas, porque eles não têm a Deus, não conhecem o Deus verdadeiro. Versículo 20, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, um sonho quando se acorda, quando a gente acorda num sonho, a gente esquece o que estava sonhando, ou a gente para de sonhar. E dessa forma é o sucesso dessas pessoas. A imagem deles, aquilo que parecia ser eterno, quando algo acontece, de repente, tudo que eles têm se esvai. Porque tudo que eles tinham não estava amparado no Senhor. Versículo 21, quando o coração me amargou, quando o meu coração ficou amargo, e as minhas entranhas se comoveram, ou seja, Asaf estava passando por um tempo, um período de profunda angústia em seu coração,
que afetava inclusive a sua saúde. Quando ele fala, as entranhas se comoveram, se a gente vai analisar essa expressão, a gente vai ver pessoas realmente com dificuldades na escritura, a gente vai ver pessoas com dificuldade física por conta das emoções mal direcionadas. Você já teve problemas, dificuldades físicas, dificuldades de saúde por conta de emoções mal direcionadas? E aqui está deixando muito claro, Asaf deixa muito claro que isso é uma realidade. Nós, por muitas vezes, quando temos dificuldade, quando temos, por exemplo, você está numa empresa, está tudo certo, de repente, as coisas ruins. E aí você fica então angustiado, você fica triste, você vai ficar sem dinheiro, você fica ansioso, várias dificuldades podem se abater nesse momento da sua vida, você pensa no futuro, as coisas na qual você está investindo, você tem filhos na escola, você tem responsabilidades e você agora está com dificuldades, e aí você começa a ter, aqui ele fala das entranhas, o lado interno ele se comove, o lado interno começa a passar por dificuldades. Eu poderia falar, aliás, tem um curso inteiro sobre esse assunto, sobre como as nossas capacidades físicas são afetadas por conta dos nossos sentimentos, quando esses não estão realmente amparados no Senhor. E ele fala aqui que isso aconteceu com ele, o coração dele ficou amargo, as suas entranhas, o lado de dentro se comoveu, e ele diz que ele estava embrutecido, versículo 22, ele era como uma besta do campo, embrutecido e ignorante, eu agi como um animal em sua presença, como um irracional à sua presença. Eu pensava que nem bicho, eu estava andando que nem um animal, porque eu simplesmente reagia às coisas dessa vida, sem pensar e avaliar com raciocínio. E aqui a grande diferença que faz na vida da pessoa é quando ela olha para Deus, ela compreende que existe um Deus, e esse Deus então é quem traz transformação verdadeira, uma transformação que é possível, e essa transformação então pode e vai transformar a vida aqui do sujeito. E ele começa então a concluir as coisas acerca do próprio Deus, ele diz assim, versículo 23, todavia estou sempre contigo. Ele começa a concluir, entender quem é o próprio Deus na sua vida, ele diz, eu estou sempre contigo. Diferente dessas pessoas, eu posso sempre andar com o próprio Deus. Tu me seguras pela mão direita, nós temos um Deus que nos conduz, um Deus que anda conosco, um Deus que nos dá direção segura. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias, versículo 24, com o teu conselho. Nós temos o conselho de Deus na palavra, não somente Ele anda conosco, Ele anda também conosco nos aconselhando, dizendo como fazer as coisas, como viver a nossa vida, mas não somente isso, no fim ainda, versículo 24 diz assim, e no fim ainda tu me recebes na glória. Não somente nessa vida Deus nos conduz pela mão direita, nos dá conselho, mas também no fim dessa vida, nosso Deus nos recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que esse corpo físico tenha problemas e dificuldades, ainda que o meu coração tenha problemas e dificuldades em aceitar as coisas de Deus, esse Deus continua sendo fortaleza. Versículo 26, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Por fim, o nosso coração pode estar realmente amparado no Senhor. E por mais que nós soframos tentações, a gente olha esses arrogantes, a gente olha os perversos, a gente olha as pessoas que está tudo bem, mas nós temos que fazer a avaliação correta. E Asaf vai ter o seu coração firmado no Senhor quando ele entende, existe um Deus que é bom, que cuida de nós, que sabe nos conduzir, sabe o que está acontecendo, nos conduz pela mão direita, nos guia no bom conselho, e um dia, ainda que dê tudo errado, nos receberá na glória. E essa é a forma que nós devemos conduzir a nossa vida, quando muitas vezes, de súbito, nós ficamos assolados, nós ficamos ansiosos, nós
percebemos a dificuldade dessa vida. Nós olhamos para os outros e pensamos, puxa, eu queria ter sucesso como essa pessoa. Eu queria estar tudo bem como essa pessoa. Eu lembro aquela vez que eu estava, então, no hospital, né, e olhando, né, e realmente eu estava ali, eu quase fui promovido para a glória, né. E ali assistindo a televisão, né, assistindo lá, José Sarney, eu lembro especificamente, estava. Eu nasci em 85, o sujeito já era presidente. Está lá ainda o sujeito, né? Fez o que fez, tanto ele quanto tantos outros, né? Ainda está na sua glória, deixou, né, seguidores e tudo mais. E eu pensando, Deus, leva um desses, né? Preserva a minha vida, Senhor. Eu faço tudo certinho, eu sou um pastor, eu estou aí, sou um missionário, tenho levado a tua palavra para diversos cantos do Brasil. Por que eu? Essa é a pergunta que nós fazemos. Por que eu, Senhor? Por que eu estou nessa situação? Por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam comigo? Nem sempre nessa vida nós vamos ter todas as respostas que nós queremos, especialmente, né, imediatamente. Mas eu lembro de ter aberto, eu estava lendo o livro de Jó, uma das médicas, eu conheci uma das médicas, e ela contrabandeou uma Bíblia para dentro da UTI. Não podia, não. Eu lembro que eu abri no livro de Jó, e Jó estava fazendo essa mesma pergunta. Por que eu, Senhor? Por que eu padeço, passo por tantas dificuldades, e Jó, a gente sabe, né, o grande sofrimento que foi a vida de Jó, e a resposta que Deus vai desenvolver, e são vários capítulos onde Deus está desenvolvendo uma resposta para Jó, ela sempre vai estar em termos de entender que existe um Deus grandioso, um Deus que conduz a história, um Deus que cuida de você, e que realmente mostra e proporciona transformação verdadeira. E o entendimento de Jó com Deus agora as coisas não giram em torno de mim. As coisas giram em torno de Deus. Deus é eterno nas alturas. Eu não sou a centralidade da história, mas Deus é. E essa é a verdade com a qual a gente tem que se preocupar. Deus, de fato, é bom para com o seu povo, bom para com os de coração limpo, bom para com aqueles que se aproximam dele. Que dessa forma o nosso Deus possa estar se aproximando de nós, assim como nós buscamos nos aproximar dele. Vamos orar por isso? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus grandioso, o Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus de toda misericórdia, Deus com a qual a gente pode, de fato, entender, confiar e especialmente nos relacionarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que permite que nós nos aproximemos de Ti, Senhor. Nos aproximemos do trono da graça, para entendermos, conhecermos e explorarmos, Senhor, os Teus conselhos, o Teu auxílio para cada um de nós e por cada um de nós. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie para junto da Tua glória. É por isso que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.